As nossas escolhas, elas falam muito mais sobre o que vai mal em nós do que uma possível escolha produzida por uma mente saudável. Freud ele observou isso, né? Ao dizer que buscamos constantemente aliviar as tensões. E essas tensões, elas são os desprazeres. Então, é comum, diante de uma insatisfação, a gente buscar algo que diminua ou compense esse sentimento ruim, mas que não irá solucionar ele de verdade. Parando com o pensamento oriental sobre o homem em equilíbrio com ele mesmo, com o universo, esse desprazer que está na mente vai levar o corpo a sofrer por essa causa. Que ao invés de o homem pensar sobre esse desprazer e resolvê-lo ainda estando no pensamento, ele se apressa a uma intoxicação que vai se dar pelo físico. Então qualquer coisa que venha trazer a ilusão que o desprazer está sendo solucionado ou foi solucionado. Nesse ponto, pela filosofia, podemos pensar sobre os excessos e faltas, considerando que o desprazer seja equiparado à falta e o prazer para suprimir essa falta seja o excesso. Então entenda que o prazer procurado para suprimir uma falta não é um prazer orgânico do indivíduo. Ele é um prazer forçado e que não vai resolver o desprazer. E como a gente sabe que esse prazer é ou não orgânico? Quando a atitude não corresponde em igual medida à realidade. Percebe-se que existe uma intensidade desnecessária. Aquela necessidade que, se não for consumada religiosamente, os sentimentos ruins do desprazer vão retornar com força total. E falando em religiosamente, mesmo que parece ser um bem à alma, como a religião, ou fazer o bem ao próximo, com o tempo, dias, meses ou anos, o corpo vai mostrar que a tal insatisfação ainda está ali com fome e devorando o indivíduo em silêncio. Por Freud também, ele havia concluído que o religioso ele já possui um atestado de que ele sofre de alguma neurose, quando não psicose e paranoias, ou seja, o medo e pensamentos persistentes. Medo de fracassar em alguma coisa, medo de voltar a ser o que era, medo de não ser quem ele deseja ser, medo do inferno, medo de ser abandonado ou não abençoado por Deus. Ele se apega à religião porque acredita que ali Deus vai acertar a vida dele. Mas a verdade é que as razões que levou esse alguém ao fracasso, as razões que não o garante que amanhã ele vai ser quem ele procura ser, ou por que tanto medo de voltar a ser o que era, nada disso está sendo investigado, mas sim deixado para Deus resolver. Isso vai levar o corpo a uma exaustão de obrigações sem autocrítica e muita cobrança. Então ele vai sair do trabalho, mesmo cansado, e vai para a igreja. Ele vai deixar de pagar alguma conta para dar o dízimo. Ele vai cortar alguns lazeres por ser entendido que isso vai atrapalhar que Deus abençoe. E tudo isso começa na raiz do desprazer. Olha que eu digo começa e não começou, porque a raiz ainda está ali. E o sinal é esse excesso, essas medidas desesperadas e nem tanto necessárias. Uma prova desse mascaramento que a religião pode produzir foi a crise de abstinência durante o lockdown, onde tanto grupos de religiosos como os grupos de baladeiros começaram a violar as regras, né, a protestar sobre ficar em casa. Então veja que o comportamento da necessidade de fuga de dois grupos totalmente diferentes foram iguais. Por quê? Porque ainda estão satisfeitos dentro de suas casas. Porque ainda estão satisfeitos com a vida comum e normal. Porque vivem em desprazer dentro da própria família. Isso ficou registrado em números com o aumento da violência doméstica. E 40% das mulheres que sofreram violência doméstica eram mulheres evangélicas. Uma grande parte dos próprios lares cristãos. Então veja que tanto as mulheres que sofreram a violência como aqueles homens que provocaram a violência são pessoas que estão buscando na religião um sufocamento do desprazer. Um desvio de ter que encarar e solucionar o desprazer. Então é preciso situar essa realidade que existe na religião, que é, em grande parte das pessoas, apenas um meio de fuga, e não a solução dos seus problemas.
E a gente percebe quando as atitudes dessas pessoas são autodestrutivas e destrutivas. Pessoas que querem se manter omissas às suas amarguras e até conseguem manter o corpo seguro de muito sofrimento. Mas por quê? Porque elas lançam sobre os outros os seus sofrimentos. Então, elas lançam sobre os outros a culpa, elas fazem os outros sofrer desprezo, inferioridade. E isso acaba, de uma certa forma, dando um alívio à mente da pessoa. Mas não um alívio que o torna íntegro, ou seja, harmônico com o todo. É um alívio mais hostil ao mundo. Então, por isso, ele é destrutivo e autodestrutivo, porque ser hostil traz consequências. Assim, não há muito para onde fugir. Né? Uma hora o corpo vai gritar para ser dirigido por uma mente sã. Ou a consequência externa, do mesmo modo, vai fazer com que esse corpo tenha que ser dirigido por uma mente sã. Ou então ele vai cair em doença ou desastres. Então é preciso ter essa consciência que o nosso corpo ele não é uma máquina isolada e ele não é o nosso inimigo, como muitos pensam. Nós aqui tratamos o nosso corpo como inimigo e acabamos que jogamos ele para rolo o tempo todo. Daí doenças emocionais, desequilíbrios psicológicos, desconexão com a realidade. Então, sendo assim, antes de entorpecer os sentimentos com esse tanto de distrações externas, nós devemos permitir e pensar por que o corpo está sobrecarregado. Pensar no que está sendo imposto a ele viver, que não é harmônico para a sua essência, ou não é necessário de verdade. Ou deixou de ser necessário, ou não cabe mais, o corpo não suporta mais aquilo ali. Não dá mais para viver ali. Então a gente precisa solucionar na nossa mente de forma que o corpo também caiba nas decisões. A mente não se conecta com o mundo, mas o nosso corpo sim. Então se eu não conecto a minha mente à realidade, o meu corpo ele não vai conseguir se situar e ele vai sofrer, porque ele está num ambiente real e minha mente em outro ambiente que é irreal. Disso, então dessas atitudes que não estão em harmonia, vão trazer para o corpo doenças, vão tornar o sistema imunológico fraco. Ou os meus sentidos vão começar a tornarem-se deficientes, vou começar a ouvir coisas, vou começar a ver coisas, porque eu estou querendo forçar o meu corpo em uma realidade que só está na minha mente. Não fazer essa integração causa toda essa desarmonia, insônia, ou então a necessidade de dormir quase que o dia inteiro, obesidade, uma fome que o organismo não tem, mas eu quero que meu corpo coma. Ou então eu não quero que meu corpo não coma, então eu estou desconectando meu corpo da realidade. Olha que coisa louca. Né? Uma pessoa não quer a minha presença ali, mas a minha mente quer continuar ali com essa pessoa. Então eu faço o outro sofrer e o meu corpo vai sofrer as consequências por isso. Então é necessário situar a mente no corpo para estar na realidade. Por fim, todo relacionamento imposto potencializa conflitos. E diferente do que pensamos, o primeiro relacionamento, diante de tudo, é o eu comigo mesmo. O corpo tendo que corresponder à mente, como eu acabei de dizer. E se eu não sou um bom condutor do meu corpo, eu vou envolver pessoas também nesse conflito. Vale observar, antes de qualquer decisão, que mente sã leva o corpo à saúde. E uma mente doente leva o corpo às doenças. Uma mente sadia foge dos excessos e não das responsabilidades em resolver seus desprazeres, seus desafetos. Como disse o poeta romano Juvenal, mente sana in corpore sano. Mente sã num corpo são. Busquemos isso, né?